Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui hoje no Podbike. Aproveitar para falar para vocês que o nome foi mudado essa semana. Era Pod Pedalar e agora ficou Podbike. Então, já siga a gente nessas novas redes aí, Podbike. Hoje a gente tem um convidado especial, Marconi Costeros. É um amigo meu aí de muitos anos de ciclismo. Conheci ele, a gente vai contar um pouquinho da história dele. Ele vai contar as histórias dele também. Então, é um camarada que eu tenho muito admiração. Me introduziu no esporte quando eu comecei, me ajudou muito. Então, vai ser bem bacana esse bate-papo. E nós queremos também agradecer os nossos patrocinadores. Vamos agradecer a Bike Registrada, vamos agradecer também Marconi Ribeiro Treinamentos e a Colmeia. Bike Registrada é uma empresa que tem seguro e assistência bike para os ciclistas. Marconi Ribeiro Treinamentos dispensa apresentações. Quem quiser treinar, procura o Marconi Ribeiro. E a Colmeia é uma agência de marketing que faz toda essa produção nossa aqui. Então são os nossos três patrocinadores. E o episódio de hoje vamos falar sobre. Longevidade no esporte, É né? isso aí, longevidade no esporte. E nada melhor que Marconi Costeros, que é o meu xará, grande campeão aí de ciclismo de Brasília, Já. incentivador de muita gente também, inclusive eu fui muito incentivado por ele. Vou contar aí para vocês aí durante um episódio que aconteceu, que ele me ajudou a retornar para o esporte. Então, vai ser bacana As demais. duas vezes. As duas vezes, né? O começo e o retorno. O Messi e o retorno, né? Ele não Então, desistiu de mim. é o episódio dos Marcones. E aí, Marconi, eu queria pedir para você se apresentar aí também, para a galera que está acompanhando a gente. Bom, eu sou um ciclista de tempo de casa, né? Eu tenho muito tempo de ciclismo. Eu, como quase todo mundo, pedalei criança e sempre a bicicleta foi muito legal para mim. E aí em 72 ou 3, eu não me lembro o ano, eu participei da minha primeira corrida aqui em Brasília, que foi no autódromo, era a inauguração do autódromo, não sei. E eu fiquei sabendo que tinha essa corrida e fui para lá, uma bicicleta comum, inclusive. Era uma Monarch lá, cheia de olho de gato, de coisa. Eu fui todo metido para lá, achando que estava na melhor bicicleta do mundo. E na época a gente também não tinha informação nenhuma sobre bicicleta, sobre nada. E então teve essa corrida, eu participei. Naturalmente fui surpreendido. Lá tinha uma equipe boa de Paracatu aqui na região, era o que ganhava tudo, essa equipe de Paracatu. Então eles faziam ciclismo já de verdade. Aquilo eu fiquei encantado com o negócio. Eu vi e falei, pô, que bacana. E aí começou a minha vida, né? Procurei me informar e ter bicicleta. A gente não tinha equipamentos, então esse foi o começo da minha carreira, né? da Isso foi em minha, que da ano? minha vida. E por volta de, eu não lembro se foi 1972 ou 1973. Não lembro exatamente. Foi uma prova que teve no autódromo que ou foi antes ou depois de uma prova que correu o Emerson Fittipaldi com a Copersucar, a única equipe brasileira mesmo de Fórmula 1, né? Eu não sei se esse autódromo foi inaugurado para isso, se ele correu e depois teve a corrida, ou se a gente correu antes da prova, alguma coisa assim. Faz, Resumindo, esse ano eu não era nem nascido. por isso que eu estou aqui, né, mano? Por isso que eu estou aqui agora. Tem um pouquinho de tempo, né, Tem um Marconi? pouquinho de tempo. Conta aí pra gente, Marconi, assim, durante sua carreira, né? O que que te motivou a continuar no ciclismo e tá aí até hoje pedalando aí, né? Já quantos anos pedalando já também? Ah, tem 45, sei lá quantos anos, é muito tempo, uns 40, né? De 40 para 50 anos, com certeza, É. a gente tentando, fazendo do jeito que no começo não era tão fácil como é hoje, né? Aí, quando, quando era nos inícios, você ter uma bicicleta para você correr, era um quadro de calói, porque existia uma opção que começou a chegar aqui no Brasil depois de uns 10 anos, que a gente já corria de. Você comprava uns aros caçola, que eram tubulares, não existia para correr, você tinha que ter um tubular. Outra opção era o jet caju, que chamavam os aros e pneus, aí você não. A maior
a calibragem de pneu era 30 libras, e era muito ruim, você não conseguia andar com aquele. Já os tubulares eram fabricava no Brasil, o próprio pneu era caçola também, tinha o aro caçola de alumínio. Aí todo mundo comprava esses aros, arrumava os cubos, era muito difícil. Cada pecinha que a gente conseguia, a gente namorava um freiozinho de alumínio, 6 meses para poder comprar. né? E era uma coisa assim que você garimpava, que você tentava. Que antigamente as coisas lançavam fora, né? A gente ia É, saber, você no caso, é. quase um ano depois, né? Por exemplo, o Tour de France, você sabia quem ganhava um Tour de France? Quando você comprava, eles vendiam aqui uma revista L'Équipe francesa. E tinha um jornal também do Giro da Itália. Esqueci o nome dele, é um jornal cor-de-rosa. O Sei. jornal, as páginas dele são cor-de-rosa, e é por isso que a camisa de líder Do do Giro Giro de Itália, que é patrocinado por esse jornal, é cor-de-rosa. É Hum, porque o jornal, a tradicional, todo jornal é branco, mas preta, né, com as Uhum. letras pretas. Esse era as folhas rosa. folha rosa, e ele era vendido na rodoviária. Tinha uma banca na rodoviária. Só que, por exemplo, você comprava um jornal de 15 dias atrás, e a revista, mais ainda, a revista era mais mensal, as revistas. Tinha a revista do Eustáquio, que também é um ciclista antigo, que já não compete mais, mas o cara que participou e foi importante para o ciclismo que tem hoje aqui. É. E ele botou o nome da equipe dele, de a loja, Ciclo Miroir, né? de Ciclo Miroir, que era o nome da revista, Uhum. que ele assinou essa revista. Mas a gente comprava esse jornal lá, o L'Equipe, e eu esqueci o nome do jornal italiano. Mas tem essa curiosidade que ninguém sabe por que a camisa é rosa. A camisa é rosa por causa do jornal, e é o jornal que fez. Não sei se até hoje ele que faz, ele que patrocina, não sei. Nesse início da sua jornada como ciclista, né? Pode dizer assim, uma carreira de 40, 50 anos, o que que motivou você a iniciar e permanecer no ciclismo? Afinal de contas, qual foi a sua motivação? Sei, é interessante a sua pergunta. Essa corrida foi um start para mim, assim. Eu olhei, falei, rapaz, muito bacana, eu vou fazer. E depois, tudo no ciclismo era muito difícil. Então, você montava as rodas, ia andar. A gente trocava uma fita de guidão da bicicleta, quando a gente conseguia uma fita, botava lá. Quando a gente botava essa fita nova, não tinha ninguém que ganhava da gente no outro dia. A Ai, motivação era era, ali. era imensa. Então, essas coisinhas e vontade de saber, eu gostava da competição. É uma coisa que eu mexi muito com luta também, lutei boxe e tal. E, e era muito competitivo, né? Só que não era uma coisa que meu irmão também era lutador e ele começou comigo no ciclismo também. E a gente não, eu queria mais outra coisa. Eu nem sei te explicar direito, mas o ciclismo me encantou de uma tal forma, a gente saía cedo. Nossa, era muito legal. Então, Fazer área alfa, área alfa, vertical. ia para o Pedrão, que era bem diferente o percurso, a gente ia para o Planaltina, né? E fazia um percurso bem bacana. E às vezes dava 6:30 da manhã, a gente estava bem no alto lá, olhando. Aquilo era muito legal. E a gente tinha ilusões, acho que todo mundo tem isso, né? Eu tinha, até hoje tenho, mas apesar da idade, né, que eu sei que vai ser difícil, mas ainda tem, não quer dizer que não tem. Mas na época a gente achava que ia conseguir um dia andar igual nossos ídolos da Europa, né, Francisco Moser, uma, uma, uma geração bem antiga do ciclismo, que eram os que a gente conseguia acompanhar através das notícias, das revistas e tal. Então a gente tinha alguma ilusão disso aí. Isso aí motivou muito, mas o esporte em geral era muito bacana, as roupas era muito diferente, tinha que rapar a perna, tinha muita coisa que você tabus que você tinha que vencer, né? E,
eu era motivado por essas coisas. Uhum. Quando eu ia para Goiânia pedalando, eu pegava aquelas subidas, era bem diferente a estrada, os carrinhos voltavam na mesma pista e tudo. Tinha muito menos movimento. Eu achava que eu estava num Alpe do Reis, numa montanha mística daquela. Eu estava ali, naqueles morrinhos ali. Mas era o que passava na minha cabeça, era muito bacana, e é até hoje, apesar do medo da estrada hoje, né, de atropelamento. É até uma coisa curiosa, que eu sempre falo, e é uma coisa minha mesmo, isso eu não vi ninguém falar, aí, que é coisa da idade também. Eu tentei me matar a minha vida toda, porque o que eu já fiz de presepada no ciclismo, em altas velocidades, atrás de caminhão, atrás de muita coisa, e com curvas, e entrando, fazendo. Era quase como se eu quisesse me matar, né? Então eu tentei me matar a minha vida toda, e agora que eu já estou de final, eu não estou querendo mais não. Agora eu estou bem contido, muito mais contido do que eu era. E isso é uma coisa acho que acontece com todo mundo, né? E de todos esses desafios aí que você já passou até hoje, o que você considera um desafio marcante? Algo que marcou a sua vida, assim? É, a gente às vezes sempre tem objetivos e são super, às vezes mais do que mais alto do que você alcança, né? Aham. E você coloca uma perspectiva muito alta assim. Então, o que muda na vida, na carreira de uma pessoa, nos sonhos, que eu, graças a Deus, eu nunca perdi meu sonho de, de conseguir alguma coisa, de fazer alguma coisa grandiosa no ciclismo. Até hoje eu tenho isso. Vai ser muito difícil, mas eu continuo perseguindo e tentando fazer alguma coisa diferente e tentando, uma das coisas que eu hoje mais faço é tentar preservar a memória do que já foi feito, da base que foi feita embaixo para estar o ciclismo aqui hoje, né? O que já foi feito, coisas importantes, com ciclistas muito admiráveis, entendeu? E cai no esquecimento. As pessoas têm até uma certa, sei lá, não sei o que que é porque é disputa, né? Então o cara fala, então vem andar comigo, né? Quero ver se é bom mesmo. Isso é uma besteira do mundo, cada um tem sua época. Mas marcante mesmo, e que divide assim a vida da gente, é a família. Eu casei novo, casei com 23 anos. Isso aí foi uma barreira no esporte, porque eu já estava embalado no esporte. E aí muda tudo, né? Depois vem filhos e tal, e você tem uma família, tem que sustentar, você é o provedor e tudo, né? E não é, não é fácil. Tem épocas que você fica em dúvida dessa coisa toda, né? Inclusive, tem amigos talentosos que têm história para contar que não seguraram a família, entendeu? É. E a família era assim, atrapalhava. Você tem que, como é que você faz, né? Você ficar treinando o dia inteiro e dormindo, e a família, né? Tem uma coisa que eu admiro no Marconi, apesar de tudo que ele faz, né? Atleta, profissional, treinador, tanta coisa, é a dedicação que ele tem na família. Ou seja, para uns a família é uma motivação, para outros a família já não tem tanta influência assim no esporte, né? Mas tem, porque se você, quando você é novo e você tem que ter níveis de elite, de performance, para você ter alguma ilusão com alguma coisa, com algum resultado, alguma coisa, você tem que ter uma dedicação completa. Essa é a realidade. O que o Marconi consegue fazer, e sempre conseguiu, é porque ele teve uma família exemplar, né? Seu Pedro, a mãe dele, que eu não me lembro o nome agora, é Zilka. Dona Zilka, que com a primeira vez que eu vi o Marconi foi com ela. Ela andava com ele, ia na corrida, ficava lá. Então, a base familiar dele é uma coisa admirável. E ele
tem um caráter, uma firmeza familiar e tudo que é admirável para todo mundo ter. E talvez essa base não deixou ele ser profissional, Uhum. entendeu? Os motivos que com 17 anos, 18 anos, ele abandonou o esporte é uma coisa, um cara mais talentoso que eu já vi na minha vida, com mais de 50 anos no esporte. É uma coisa de pensar o que aconteceu, né? E voltar com 30. Graças a Deus eu participei das duas. Da primeira, eu incentivei, sempre ele ia lá em casa, eu tinha meu boxinho lá para arrumar bicicleta e gostava de ir lá com o amigo dele. Me lembro bem, a gente andava e tudo. E logo depois ele virou um monstro. O mountain bike era início de mountain bike, ele era um monstro. Era uma coisa, ele fazia coisa que ninguém acreditava. Na época não tinha família. Ele depois teve, e teve um delay na carreira. Que talvez esse delay era que impediu ele de ter, mas teve uma família linda e fez uma carreira admirável que é o sonho de qualquer atleta ter né, uns palmares igual ele tem, né? E falando um pouco da sua trajetória como ciclista, é, provas marcantes na sua carreira, né? Você competiu aqui no Brasil, também competiu fora, na América, né? É, Sul. Então, conta aí pra gente, qual foi a prova que foi mais marcante na sua carreira? Se não tiver uma, quais é que você lembra como destaque que você pô, gostaria de compartilhar essa história aí? a mais importante que eu considero é esse título sul-americano que eu fiquei em segundo lugar. De triatlo, né? No, de triatlo, não foi nem de ciclismo, porque eu nunca tive a oportunidade de ser selecionado para uma seleção brasileira elite, para fazer alguma coisa, nunca fui. Mas tive um título de campeão brasileiro, tive uns bastante resultados interessantes, mas tem provas realmente que marcam. Aqui em Brasília tem 100 quilômetros de Brasília, tinha 100 quilômetros de Brasília, que é uma prova que vinha desde o início do ciclismo aqui, que foi um ciclismo com federação, então a federação acho que ficou pronta em 83, uma coisa assim, e que tinha essa prova dos 100 quilômetros, ela já existia antes. Uhum. Vinha ciclistas do Brasil inteiro, era uma prova do calendário nacional, uma das que dava mais pontos. Então essa prova ela aconteceu já no Parque da Cidade, acho que a primeira edição. Quem ganhou foi o Jetson, de Goiânia, pai do Didi, que hoje ganha na Elite. Eu já está ficando velho, velhinho já, mas é um grande ciclista, amigo nosso. Um bom ciclista também. Mas o Jetson foi campeão da primeira edição dos 100 quilômetros aqui no Parque da Cidade. Depois ele passou para o Eixão e ficou tradicional. E era uma época que, em novembro, eu acho, e que todas as árvores do Eixão floravam um vermelho assim, e tinha uma fotografia, eu até tenho essas fotos que estão guardadas, assim, um amigo meu que pedalava comigo, que era o Nelson, e ele gostava de fotografia, mas ele faleceu, e essas fotos estão com a irmã. Eu tinha que resgatar isso. Então, essa prova, vinha todo mundo, você conhecia todos os ciclistas do Brasil através dessa prova aí, e de Sobradinho, o circuito lá. Circuito da E a quadra 8, né? da quadra 8. Isso, acabou, era uma subidona, era um circuito diferente. Porque depois foi essa prova, foi no parque, depois passou para o Eixão um monte de anos, tipo 20 anos ou mais, exatamente assim o período, não sei, mas foi muito tempo. Depois passou para a esplanada dos ministérios lá, e lá foi até a última edição que teve. E essa prova eu ganhei umas 3 ou 4 vezes ela, assim, eu considero para mim como essa prova muito bacana, né? Mas teve outras provas também, em Minas Gerais. Eu nunca fui um ciclista que sempre andei bem, não, mas eu surpreendia. De vez em quando eu tinha uma performance que eu mesmo sabia que tinha sido bem, mas todo mundo via que era bem bacana. Até porque minha vida foi sempre uma batalha, foi uma vida de equilibrista. Entre a vida financeira, ela sempre foi uma balança. Eu começava a melhorar na vida financeira, eu abandonava o que eu vinha fazendo, com uma certa irresponsabilidade, e ia
fazer o ciclismo. Aí a balança invertia. Aí eu ficava, Ou seja, ou pedala ou ganha dinheiro. não, mas eu não tinha eu nunca fui muito ambicioso assim por dinheiro, não. O dinheiro nunca me moveu muito. Uhum. Inclusive, eu não sou bom para mexer com isso. Negociar e tal, não é comigo, não. Mas é bem mais, bem melhor do que eu nesse aspecto aí. Mas, mas consegui minhas coisas também. Mas essa balança sempre foi assim, eu ia atingindo um nível no ciclismo e minha vida financeira ficava muito ruim, tinha família e tal, aí eu era obrigado a tirar o pé do ciclismo, às vezes abandonava por um período. Aí o negócio começava a melhorar, eu sempre dei muita sorte, muito bons amigos, assim, o esporte também, mas independente disso, tive pessoas que me ajudaram muito, como o Beto França, que foi um irmão para mim, né? O contato que eu tenho com ele hoje é até menor, sempre foi muito grande. Hoje está menor devido à família dar uns afastados, assim. Mas ele está no coração e ele sabe disso, né? E ele foi meu incentivador financeiro. Ele tentava me botar na linha de trabalho, de coisa, mas eu nunca fui nem talentoso, muito fraco, muito ruim nisso aí. Mas tive minhas coisas e consegui da minha forma, da forma que eu acho que foi ótimo. Não era, as outras coisas não eram para ser mesmo, Uhum. entendeu? E eu, hoje, com 68 anos, saúde plena, não tem problema nenhum. Problema de idade que não tem como tirar, né? Mas que eu nem vejo esses problemas. As dificuldades que eu tenho são dificuldades que eu acho que nem existem. Eu vou lá no parque, faço, igual eu falei hoje para você, faço 31 de média, quase morrendo. Antigamente eu fazia 41. E parece que é o parque, é que cresceu, sou eu que fiquei ruim, entendeu? Para minha cabeça é isso. Eu falo, rapaz, Aumentou, não tem 10 quilos, mas não tem 12. tem uns 12, 13 quilômetros lá fora. É muito difícil. Mas, tirando a brincadeira, é mais ou menos isso. A vida, você tem que ter paixão, né, pelo que você faz. Eu tinha duas paixões. Eu tinha a paixão da minha família também. Uhum. Então, isso aí eu nunca desisti, né? Tem vários amigos que desistiram, que é muito difícil as pessoas entenderem a sua paixão pelo esporte. E a minha era até exagerado mesmo. Eu chegava ao ponto de responsabilidade, de tanto que eu gostava e queria fazer. E, e para resultado, praticamente era muito pouco, né? Assim, resultado financeiro. Uhum. Porque o cara pensa assim: você faz o quê? Eu sou ciclista. Você ganha quanto? Aí eu, até que eu ganho. Eu nem sei como é que eu faço isso. Não ganho nada para fazer isso. Eu gasto Tu vai dinheiro, gastando. gasto é muita grana. É melhor mudar a pergunta. Quanto é que você gasta É, pra ser ciclista? mas uma coisa na vida a pessoa tem que saber, porque eu tenho 68 anos, vou fazer 69 agora, estou em plena forma, sim. Podia estar melhor, mas eu não sei qual é a vantagem de eu estar melhor também agora, né? Mas eu consigo correr a pé, corro 10 quilômetros, outro dia eu corri em 41 minutos. Eu tenho 30 anos que eu não corro, você entendeu? Então, isso para mim é minha riqueza. E outra riqueza é a família. Meus filhos estão muito bem. Cada um tomou, são só dois filhos, então estão tudo resolvido. Eu acho que agora são os netos, né? E vem separação, tal. Essa é outra história, né? Mas eu concluí, acho que minha etapa como E Marconi, e essa família. longevidade no esporte, de muitos anos, né? Conta um pouquinho pra gente aí, pra galera que tá assistindo também, ouvindo. Como é que é a sua alimentação? Sempre uma dieta balanceada? Conta aí como é que foi nesses 40, 50 anos de pedal aí. Minha vida toda, quando eu era jovem, eu queria ganhar as corridas de qualquer jeito, queria ganhar. E já se falava em doping, um monte de coisa, mas eu, graças a Deus, para esse lado eu nunca fui. Nunca fui. Eu sou um cara que, para tomar uma dipirona para dor, é um problema. Eu devo ter tomado 10 vezes na minha vida toda. Eu nunca tomei remédio.
até quando precisava. Eu até aprendi isso, eu quebrei umas costelas no mountain bike. Foi se aventurar no mountain bike. Foi, e nem foi correndo, eu estava antes da prova, barbeiro, né? Eu em cima de uma curva de nível assim, o cara veio passar junto comigo assim, eu fui inclinar para cá e aqui era meu pé de apoio era esse, né? Aí eu meio que exagerei na coisa e o pé estava preso do lado. E eu caí, tinha um banco lá, eu caí com a costela, quebrei essas costelas de trás aqui. Foi o único osso quebrado que eu tive na minha vida. Eu já caí 1 milhão de vezes, né? Inclusive, eu já passei por cima de você. Aí, ó. Mas ciclismo é e faz parte. Isso aí. Ele caiu na minha frente, eu Foi. passei por cima, deu um capote. Capote, Caí aí de sim. costas. Várias. Vai, Marconi, quer me matar? E isso aconteceu N vezes, né? Você às vezes, o ciclismo, você tem uma curva ali que ela é determinante. E às vezes descendo, igual em Goiânia, É. o circuito da Praça Cívica ali, você desce ali a 70 km por hora, tem uma curva ali e vem 100 caras a essa velocidade. Então, ali você praticamente vai fechar os olhos e pedir a Deus que você passe ali. Se passar, você ganha. Quer dizer, tem que ter uma. Rapaz, isso parece simples, né? Então vou fazer isso. Mas tem 100 caras com a mesma ideia, né? Então o 100 está embolado lá naquela curva lá, a 70 por hora, meu amigo. É complicado. Então isso acontece. Mas quanto à alimentação e tudo, eu considero o seguinte: eu ter chegado em perfeitas condições na idade que eu tenho, são muitas coisas que aconteceram. Eu dormia cedo e procurava, na minha ignorância, que as informações eram muito diferentes. Hoje é muito fácil, você encontra tudo aí na internet. Antes você não tinha informação de nada, mas eu procurava fazer boa alimentação e dormir cedo. Isso foi uma coisa básica e que eu acho que é para todo mundo. Você fazer isso. Hoje as pessoas dormem mais tarde, né, vão dormir 11 horas, meia-noite. A vida social exige isso, o cara não sei por que faz isso, e no outro dia quer estar 5 horas da manhã treinando, acordando e fazendo alguma coisa. Não sei até que ponto isso é bom para a saúde, entendeu? Eu não sei, eu não sou médico nem nada, meu filho é, mas não sei qual é a conclusão que se tira. Eu acho que a pessoa tem que ter um atleta, cara, que você quer fazer um esporte, quer ter uma longevidade, máximo 10 horas você tem que dormir e tem que levantar cedo. Não precisa ser 3 horas da manhã também. Mas tem que dormir, tem que ter sono, tem que dormir. Acordar revigorado. Alimentar. Então, minha vida toda eu procurei fazer isso. Eu fiz isso basicamente, errando alguma coisa na alimentação, porque O treino é até diferente, né? Porque você dorme bem. Exato, mal. Você dorme mal, o treino não rende, não a rende, saúde rende. não rende. Então, eu tive muita sorte que o esporte me proporcionou isso. Hoje, por exemplo, eu tenho vários amigos empresários que já morreram de velho. Eu encontro o cara que está na última. Então, eu fico com dó e tal, mas é a opção do cara. O cara, né, quis ganhar dinheiro, era uma outra época. Tinha droga, na minha época tinha a droga, né? Eu sou da época do Woodstock, de droga mesmo. 2 irmãos morreram drogados e um que está vivo aí, não sei nem como. Entendeu? Nós éramos 5 irmãos, hoje sou só 3. E esse outro aí é porque é o cara mais forte que eu já conheci na minha vida. Porque era para ele ter morrido também. Começou com droga desde 12, 13 anos. Era a minha época. Então, eu saí desse lado para o outro lado. Porque hoje já é bem mais diferente, né? O cara hoje estuda para concurso, são outras coisas. Na época o cara era hippie, tinha que fumar maconha, era outra coisa. Cocaína, sei lá o que mais. E dentro da minha casa foi assim. Dessa sua jornada, passaram muitos atletas, né, durante a sua vida, personalidades, pessoas que se interessaram pelo ciclismo. E dessas pessoas que passaram pela sua vida, teve alguma pessoa que você pode considerar monstro da, Bom, do ciclismo? um deles é o Marconi, eu não vou ficar aqui, né, rasgando cedo aqui, o cara.
E não é repetir, chover, molhado, viu? Esse cara é É, bom mesmo, sempre foi fantástico. Não sei se foi eu que botei, mas eu acho que foi eu que botei o apelido de Mister M, porque foi. Mister M era um cara que fazia mágica, não sei se vocês chegaram a ver. É da Fantástico. nossa época. E ele fazia exatamente isso, o impossível ele fazia. Então, tira ele aí da conversa, mas teve outros caras, teve Morcegão, teve Admirável, um cara bacana, gosto dele. E já fui correr na Argentina agora, já Master, mas não agora, né? Eu tenho até a foto. Deve ter, deve ter uns 25 anos aí. No interior da Argentina, correu uma prova Master, que a Elite era 160 quilômetros e a Master 100. E eu fui bem na prova. Eu e o Gerson Mariano, que é outra personalidade do ciclismo já antigo também. Goiano, de Goiânia. Uma Tipo, figuraça, gente, amigo, amigo. Se eu chegar lá onde ele mora hoje, que ele mora em Foz do Iguaçu, eu tenho onde morar. Eu tenho um amigo lá, Uhum. né? Um amigo que briga por mim, eu brigo por ele. Então isso é bacana no esporte, mas os monstros, esse é um dos monstros, Gerson Mariano. Mas não aqui, né? Aqui mesmo monstro, foi com resultado e tudo, uma carreira, pô, o cara fez tudo, né? E eu lá na Argentina, terminou a prova, eu fiquei entre os primeiros, acho que eu fui terceiro, uma coisa assim, eu fui quinto, o Gerson foi terceiro, uma coisa assim. Num pelotão de 200 pessoas, né? Lá não é igual aqui, você larga 10 caras, não. E estávamos lá esperando chegar a elite, encostado lá. E a prova, com a nossa presença, o Gerson Mariano levou 10 ciclistas do Brasil, ela se virou internacional. E era uma cidade grande, mas do interior. Lá perto, sei lá, nem sei como é que era o nome. E, e no interior. Aí eu estou lá sentado, aí chega um cara, você é do Brasil? Sou. De qual lugar? Eu de Brasília. Você conhece o Morcegão? Eu conheço. É da minha. Você fala com ele que eu corri o Pan-Americano, não sei quanto, lá não sei aonde aí, e sou muito amigo dele, é o fulano de tal, me deu escrito e hum, ficou conversando comigo e tal. Então, ele não se apresentou, e era um cara admirável, ele sempre foi. Aqui, pela característica de qualquer sprinter, se o cara é sprinter, ao mesmo tempo, ele é um cara violento, ele é um cara que se explode rápido, é um cara que não é igual o Marconi. Marconi não é sprinter. Mas você pode conversar com ele. O outro, você toma um tapa na cara se você falar uma besteira, entendeu? Então, é característica. Eu tô nos extremos aqui. Você Aham, não, entendi. o Mocengão é educado, Aham. mas ele perde a estribeira muito fácil. Característica de um sprinter do nível dele. A personalidade do atleta influencia na performance dele. Também, mas só que a característica de sprinter exige uma genética. Uhum. Você tem que nascer com ela. É claro que se você não nasceu com ela e treinar muito, for um médio, um cara médio, e treinar muito, você vai ficar bom. Mas não vai ser o cara que. Porque se tem o que ter cara que tudo. nasceu, que tem a genética, treinar, ele é imbatível. Vai ter que ter outro igual ele, treinado, para os dois. Você não vai conseguir. Você vai sempre chegar perto. Aqui em Brasília, Mas teve outros, não só o Morcegão. sim, Teve também o Jamil Suaiden. Eu estou falando aqui dos caras que se profissionalizaram. Teve outros caras, né? aham, Que se profissionalizaram e fizeram muita coisa. Tem também. Agora vamos falar de um outro patamar, mais local, né? Porque esses caras internacionais chegaram a ser. Jamil correu Júnior, Flanders, essas provas clássicas todas, ele participou como Júnior. Na ponta, como não ganhou nenhuma, mas estava sempre ali, os caras estavam impressionados com ele. Também abandonou a carreira cedo, não sei qual foi o motivo. Mas abandonou cedo, com 20 e poucos anos. Ele não corria mais. Brasília tem uma característica, eu já cheguei até a comentar com o Marconi e com outras pessoas que tem bons ciclistas em Brasília. Porém, Brasília não é tradicional Não no é o ciclismo, celeiro, não né? é o celeiro, né? Celeiro é o É, sul. o Sul é o celeiro,
a gente tem próximo aqui a Brasília, Não, e o Goiânia, Nordeste né? agora, né? O Nordeste também está saindo muito ciclismo. Goiânia também tem provas, Goiânia né, também, tradicionais e tal. celeiro também. Agora, o que faz Brasília, mesmo não sendo um celeiro de ciclismo, ter bons atletas, É. né? Várias Aqui, modalidades, né? Várias modalidades, aqui para o ciclismo, as estradas, as pistas, acho que é a melhor do Brasil, uma das melhores do mundo. Uhum. Aqui a gente já teve amigos do Beto que vieram de fora, que eram diplomatas e tal, treinar com a gente, ele conheceu também. De Tá? fora Da Europa, da Europa. da Noruega, da Suécia, de vários lugares do mundo, e que chegam aqui e ficam maravilhados com o asfalto, vários percursos e tal. Hoje está mais difícil, porque antes você saía aqui e ia para Planaltina, Formosa, ia para Alexânia, a Badiânia lá, que era o Gerivá, ia e voltava, ia para Goiânia, ia para aqui para o lado de Formosa, ia para lá, para Luciano. Lusiânia. Até esse percurso para Lusiânia fiz muito. Aqui para o lado de Braslândia também, ia longe, ia para Pirinópolis pedalando, tinha corrida, teve várias corridas, eu ganhei uma da Elite, daqui a Pirinópolis, né? Com a ciclovice, veio do Almir. Os caras foram ficando pela estrada e o Almir conseguiu ir mais comigo, eu estava num dia Um super. dia bom. Mas teve outros caras. Aqui tem essa particularidade. Por outro lado, tem uma dificuldade muito grande de ter um presidente de federação que fizesse corrida, que como tem em Goiânia. Goiânia tem corrida todo final de semana. Hoje lá você chega e é no estado inteiro, e é tudo organizado, bacana. Calendário. Calendário, o trem funciona. E por isso teve Vanderlei Magalhães, e outros. Vanderlei Magalhães correu o Tour de France, aqui em Goiânia, cara. Já morreu, falecido. Mas por que aqui não tem? Falta esse tipo de coisa. Aqui tem muito cara que manda. Então você vai fechar uma rua e vem um mandante lá desse poderoso aí, não deixa. E a polícia também tem má vontade com a Detran. É uma briga. Polícia, Detran, PM, Detran e Secretaria de Esporte, não sei o quê, e bota tanto problema, é impossível você fazer a prova. Você consegue 10 liberações. Aí lá, fala, não, você não vai correr. Aqui já perdeu a chancela do triatlon classificatória para o Havaí, da mais importante do Brasil. Perdeu porque a prova não aconteceu. Chegou todo mundo do mundo inteiro aqui para poder fazer a prova para classificar para o Ironman e a prova não aconteceu. Aí, por isso que não tem. Mas aqui sobre os ciclistas, os monstros, teve vários. Teve, por exemplo, Glaucio Fontinelli, foi o cara que mais ganhou corrida aqui em Brasília, assim. Ele treinava bastante, então era um bom ciclista. Mas quem fez resultado mesmo a nível nacional, surpreendente como ele, de mágica, assim, foi o Coutinho. O Coutinho foi o cara que eu acompanhei, que eu até estava conversando contigo antes, um monstro, um monstro. Era para ser reconhecido na hora que ele passasse, como na Europa. Você vai lá, você tira foto com o Francesco Moser, hoje todo mundo, cara, o cara lá. Coutinho era para ser o desse, mas não é. Ninguém nem olha. E você, quando fala, o cara, será esse cara aí? Né? Eu já ouvi. Eu vou só comentar uma coisa, aí você pode. Não, pode Não, falar. mas Eu já ouvi uma história bem bacana, não lembro quem foi que me contou isso, que é o seguinte: na minha época, mesma época do Marconi, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Talvez você também passou por isso. A gente fala, o Brasil é o país do futebol, né? Exato. O Brasil é o país do futebol. Mas na minha época, o meu sonho não era ganhar uma bola. Meu sonho era ganhar uma bicicleta. Eu lembro muito bem disso, que inclusive tem uma propaganda marcante que era Não esqueça a minha Calói. Excelente. O sonho de toda criança não era ganhar uma ficou na bola, era mente. ganhar uma bicicleta, né? Exato. E talvez isso acabou se perdendo com o tempo, né? Acabou se perdendo com o tempo e talvez o Brasil hoje poderia sim ser reconhecido como o país da bicicleta.
mas não é por falta disso, de incentivo. 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 Você vê, uma capital do país que tem atletas admiráveis, né? Pessoas que fizeram feitos incríveis sem apoio nenhum. Né? Aqui tinha um velódromo, ali onde é o estádio. Era bom para treinar. Mané Garrincha. É. Qual é o nome dele? É Mané Garrincha. Agora é Estádio Nacional. Né? Estádio Nacional. Ali onde tinha um velódromo lá, a gente treinava lá. Era bem rudimentar. Era um arremedo na verdade, um arremedo de um velódromo. Mas era um velódromo. E eles pegaram e lotaram um projeto para construir um velódromo mesmo oficial. E uma verba, na época, 2,5 milhões, 5 milhões, não sei quanto que era. E essa verba foi aprovada. Quando aprovou a verba, eles pegaram os tratores e desmancharam o velódromo. E nunca fizeram outro, usaram como estacionamento para o estádio. Então, como é que você vai ter um ciclismo? Na Austrália, a Austrália é um país potente no ciclismo. É um país de 60 milhões de habitantes, um quarto da população do Brasil, e lá é um celeiro de ciclistas. Por quê? Porque eles treinam no velódromo. É um lugar frio, um lugar que neva, que é horrível lá. Assim, o clima é super difícil, como é na Europa. Né? Mas lá tem os velódromos. E todo ciclista de lá é formado no velódromo. Na Argentina, cheio de velódromo, qualquer cidade tem. Aqui, na capital não tem, tem um no Rio, outro em Maringá, outro. Tem 4 velódromos no Brasil, 3, um país continental, rico. Com tantos talentos. Mas o que peca é a cultura cultural, não é a cultura do esporte, é a cultura de um esporte. Porque eu não sou contra o futebol. O futebol é bacana, os caras têm que admirar, os caras são bons pra caramba. Mas não existe só o futebol, meu amigo. Tem 1 milhão de esportes, cadê os outros esportes? Você pega um jornalista especializado em esporte, ele nunca viu uma bicicleta. Agora que está tendo. Mas você pega 20 anos atrás, não sabia nada de nada. Tinha 2, 3 caras que sabiam. O cara era completamente ignorante. Ele só sabia falar de futebol. Para ele, o único esporte do mundo é futebol. E não é, tem muitos outros. Então, esse tipo de comportamento, cultural do Brasil, de ter um esporte só, é que faz a gente não ser uma potência no esporte, porque a genética, a força do brasileiro, não desistir nunca. Isso aqui, se tivesse divulgar, se tivesse apoio. Meu irmão fez o ensino médio na Inglaterra em 1970, 70 e poucos. Ele foi passear numa quadra de esporte. Quando ele está lá, foi acompanhar um amigo que foi treinar. O amigo treinava salto em altura, era bom. E ele está lá, e aí chegou o professor do governo, professor de educação física. O que você está fazendo aí? Ele era menino, ele tinha 14 anos de idade, 13, sei lá. E, não, eu vim acompanhar ele aqui, mas você não gosta de esporte? Eu não gosto. O que você quer fazer? Eu não sei. Ele falou, então vamos fazer uns testes aqui. Ele foi o melhor tempo da idade dele na Inglaterra em 110 metros com barreira. Entendeu? Uhum. Mas se ele tivesse aqui, ele nunca ia saber o que era. E ele levou a vida toda no esporte por causa dessa influência. Ele ficou lá 3 anos. Então, um pequeno período, que foi muito importante na vida dele. Mas aqui, quantos meninos talentosos, em qualquer cidadezinha dessa do Brasil, que tem quase 6 mil municípios, 5 mil e não sei quantos, cada uma cidade dessa tem vários talentos que se perdem. Escondido, né? Não, se perdem. Porque ele nem sabe que existe. O cara fala, chuta a bola aí, é ruim de bola. Então pronto, acabou o esporte. Acabou. Você não pode ser atleta. Você não vai ter, você não tem essa possibilidade. Aí depois, com 40 anos, você descobre a bicicleta e vai pedalar. Pô, mas aí, como é que você vai? Aí você vai só sonhar. Mas não é verdade? É verdade. Então, isso aí é
A falta é cultural. Aí você vai numa educação física obrigatória do colégio. Eu tenho um filho que jogou tênis. Hoje ele é médico. Ele queria ser profissional. Ele conhece, Marco. Fernando. É o Fernando. O objetivo dele, ele queria ser profissional de tênis. Fez tudo para ser, mas ele não tinha o perfil competitivo necessário. Ele tinha habilidade, ele era um cara bacana e forte. Tinha tudo, mas não tinha a parte competitiva. E sem isso, você tem que matar a mãe no esporte, né? Ele não tinha coragem de fazer isso, né? E é assim o esporte, né? E ele viu que não dava para ele, procurou outra vida e tudo. Mas no colégio, ele era obrigado a jogar futebol. Aí ele falava: futebol não joga. Quiser, bota outra coisa aí, vôlei, futebol não joga. Não. Ele: mas por quê? Pô, vou ter que chutar meu amigo, escutar ele me chamar de filho da puta, me xingar todinho, brigar, me bater. Eu não vou jogar isso aí, não. Se quiser, pode me dar 0. Era a briga que ele tinha. Era a briga que ele tinha Aham. com o professor dele durante o período que ele fez acho que foi o período que antes, o período que chamava ginásio, na Uhum. época. Esse período aí. Não, mas você Ele- falou uma coisa muito certa. Essa coisa do Brasil ser um país de um esporte só. Porra. Pô, É. sabemos que E não tem. é porque eu tenho raiva de. Eu não tenho raiva de É. futebol. Eu admiro, eu vejo aqueles camaradas, o cara sai lá, parecendo um Coutinho, parecendo o cara aqui, um dos moços que eu tenho que citar aqui, saindo lá do nada, chegar aqui, dominar o negócio de uma forma impressionante. Agora, por que que a gente não desenvolve? O cara não é obrigado a fazer aquele esporte, ué. Como lá o inglês lá chegou pro meu irmão: o que que você quer fazer? E meu irmão nem sabia o que queria fazer, Uhum. né? Aí fez uns testes lá e o cara sabia das coisas. Falou: não, você é um cara talhado para isso aqui. E ele foi representando a escola dele, viajava a Inglaterra inteira. Toda semana tinha competição, todo mundo torcendo para sua escola. É muito bacana, como é na Jamaica, pô, com a corrida lá, com o atletismo. O Uhum. atletismo lá é o futebol nosso aqui. Uhum. Mas aqui a gente pode ter o atletismo, o futebol, pode ter tudo, ué. Tudo, é. E não tem Talento não tempo, falta, né? paz. Aí você não consegue botar um cara para correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Isso é a coisa mais ridícula que tem no planeta. Entendeu? E mudando um pouquinho a rota aí do nosso, né, podcast, quais são as dicas? Você já chegou aí aos seus 68 anos, muito Retíssimo. bem, né? Chegou muito bem, né? Estou bem ainda. Graças a Deus. É. Qual é a dica para quem está no esporte ou quem quer começar no esporte se manter ativo, né? Como vocês dois aí, né? Se mantém ativo aí. Olha, hoje o que pesa na idade, e deve estar pesando para o Marconi, Tá pesando, Marcos? Tá. mas ele é mais Começou a novo, pesar. Já começou, né? As anilhas já estão ficando maiores. é o desânimo. Você tem sempre que lutar contra uma vontade de parar, de descansar, de achar que, para que eu estou fazendo isso? Não. Mas eu acho o seguinte: se você gosta, você tem que ter um prazer na sua vida, uma alegria e uma vontade de fazer aquilo. Pode ser qualquer coisa. Você não pode envelhecer sem gostar de nada, só trabalhando. Aí você aposenta, vai para um boteco beber cerveja, você tá liquidado, porque qualquer coisa que você fizer, você está em decadência forte, É. natural. Não é porque eu também estou. Ele tá todo mundo que está envelhecendo, quem não morreu, né? Quiser morrer forte, é só morrer novo, né? Então, você está em decadência. Então, você tem que lutar contra isso. É uma coisa que você tem que vencer no dia a dia. E isso você só consegue com paixão. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Eu sempre tentei incentivar o esporte, os atletas, mais até os atletas, por causa disso. E as pessoas, chegar na idade, graças a Deus, eu tenho meu esporte, eu adoro. E não é só o ciclismo eu adoro, é o que eu vou fazer. Mas se ficar muito carro, muita gente,
Uma hora eu posso, com 80, sei lá com quantos anos, eu vou ter que tirar bem o pé, né? Mas eu corro a pé, eu gosto de nadar, Faz sabe? outras atividades Eu vou também. fazer outras coisas. E a pessoa não pode parar, entendeu? Tem que ter alegria na vida. E amizades, que é o que eu tenho até hoje. Por que eu vou no parque? Porque lá eu encontro diariamente 80 pessoas que eu conheço, que eu estou conhecendo novos, e que já me conhecem, outros que já vêm de antes, como o Marconi, muitos outros, né? O Glênio, muitos outros. E isso é uma característica do ciclismo, Marconi? Amizades? Sim, com certeza. Não é nosso. Tanto de amigo que eu já fiz aí nesse esporte, né? E no mundo, né? No mundo. Eu tenho amigos no mundo. No mundo. Tenho Você sai amigos. para pedalar, você sempre encontra alguém. É. Trocar ideia, começa a treinar junto. E, Você não e- treina sozinho. e isso é uma parte importante do envelhecimento, é você não ficar só. O cara sozinho, dentro de casa, Essa você dica aí. pode ter dinheiro, você pode. Nada vai substituir. O homem é um animal que vive em rebanho. Você tem que estar junto. Você quer ir atrás de uma pessoa. Vai fazer um ritmo forte no parque, você vê se daqui a pouco não tem uma fila atrás de você. Mas não é nem por isso, estou brincando aqui. Mas o homem é um animal que precisa de companhia, você precisa ter amigos e tal. E por que que isso acaba quando você fica velho? O segredo de você ser feliz, cada um tem a sua própria receita, mas falando um pouco A sua. da minha receita, é você ser grato com o que você tem Exato. hoje. É. Ser grato com a vida que você tem hoje, com as oportunidades que você tem hoje, porque se você esperar o amanhã, o que vai acontecer daqui a um ano, para você ser feliz, não faz sentido. Hoje você não vive. Eu sou feliz todo dia. Eu sou feliz quando eu saio para treinar, eu sou Exato. feliz quando eu saio para trabalhar, eu sou feliz quando eu acordo, eu sou feliz quando eu faço refeição com um amigo, eu sou feliz quando aqui que eu tô fazendo esse podcast, né? Exato. Você tem que ser feliz no Viver- momento que você viver está o dia, vivendo. né? Viver o dia. E é isso mesmo. E você procurar se cuidar, né? Porque, e outra coisa, a obrigação de. Hoje tem um mundo que te obriga a ganhar dinheiro, a um- ter uma certa condição, e você mora ali numa casa que você gosta, mas você tem que morar lá, então você tem que sair daquilo. Se você não conseguir aquilo. Então, essas coisas atrapalham muito, porque a sua cabeça indóida, às vezes é difícil de conseguir, e não tem valor nenhum no final, entendeu? Porque quando você chega, você vai chegar a 80 anos, se você estiver bem, né? Você não vai, porque eu tenho essa cara. Não, eu tenho saúde, meu amigo. E eu posso a qualquer momento não ter. Então, seu bem mais precioso. Seu bem mais precioso é a sua saúde. Eu tenho 68 anos, nunca subo em ar, faço qualquer coisa. Não tem nada que eu não faça. É claro que hoje, como eu já não quero me matar, como era antes, eu estou bem mais contido. Mas eu já subi nas gripas de árvore, fiz igual era um macaco. E fazendo coisa e andando em pedra, e fazendo coisa que eu podia ter morrido. Fico lembrando quantas vezes e não morri. Passei por isso, mas hoje eu não quero mais não. Mas o básico é você ter alegria sempre, viver plenamente a sua idade, né? Você está com 90 anos e consegue pedalar, pô, que maravilha, é o que eu quero. Eu não sei se vou conseguir. Eu Feliz também. por ter 90. Eu também. Quero chegar aos 90 Não. pedalando. E você, Marconi? Então, esse objetivo é plausível, não é uma coisa de você falar, eu quero ser mais rico que o Elon Musk. Esse tipo de coisa. Depois o cara se decepciona de um jeito. Porque eu nunca fui muito apegado a dinheiro, não. Assim, mas era mais a família e o esporte. E nunca liguei para dinheiro. Se eu estava falindo lá, eu vou fazer outra coisa. Nem me preocupava, não era uma coisa que ficava deprimido, pô, não dei conta, fui incompetente, e fui mesmo. Em quase todos que eu fiz, tirando o esporte. Até no esporte eu fui porque eu tinha que me dividir muito, né? E era para ter focado mais, mas aí não tinha família. Você não vai ter tudo, né? Verdade. Então é isso. Mas eu acho que a pessoa tem que saber que chega a hora que ele não dá valor a mais nada, a não ser a saúde dele. Verdade. Então, se ele resolve
depois que é irreversível os problemas que ele conseguiu na vida, as besteiras que fez para não cuidar da saúde, ele vai. E o esporte eu agradeço demais ao ciclismo. Dei sorte de não ter sequelas de tombos, tipo, eu tive muitos tombos. E desde meu irmão, por exemplo, ele tem vários. Meu irmão parou de pedalar por tombo, foi atropelado, né? Meu irmão ficou aleijado, acabou, até a cabeça dele ficou ruim. Ele é um cara grandão, forte, e um carro pegou ele e acabou com ele. Acabou com ele. Ele já não era, ele foi um grande atleta, ele foi campeão aqui em Brasília há muito tempo. Era? Ele foi troféu imprensa, que era o melhor atleta da cidade, num ano de triatlon. Deixa aí uma memória. Como é que é o nome do seu irmão? É Marco Antônio Costeras, é o Marcão. Olha aí. Marcão. Que Bichão figura, né? desse tamanho, que todo mundo em Brasília já passou aperto na roda dele. Aquele caboclo era forte, né? Acelerado. Não, ele tinha uma passada, ele era muito forte. E aconteceu essas coisas, eu consegui passar pelas coisas sem ser atropelado, né? Que é um pouco de sorte, sei lá o que que é, né? Deus, não sei o que que é, né? Eu passei, mas pouca gente, é uma peneira difícil de passar. E tem as coisas da vida também, né? De trabalho, de estresse, que o cara bagunça a cabeça, né? Eu, o meu desapego ao dinheiro me ajudou mentalmente. Pelo desapego ao dinheiro, eu fiquei livre de estresse, daqueles mais malucos, que o cara pensa que, ué, deixa ele ter um câncerzinho para ver. Então, tem coisas importantes e coisas que ele está achando que é importante, e depois ele vai ver que não é tão assim, não. Estamos indo É. para o final do nosso podcast, né? Marconi, você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Primeiramente, eu queria agradecer o Marconi. O Marconi, eu vou falar só um trechinho aqui. Vocês sabem que ele que me levou para o esporte, né? Como eu já falei no anterior. Mas ele que me resgatou também no esporte a segunda vez. Porque em 2000 acho que foi 2001, eu tive que parar de pedalar por um período. Eu estava casando e também eu tive um problema de saúde. Eu tive disritmia cerebral. E aí eu fiquei 3 anos tomando medicação e o médico falou que eu não poderia pedalar, que eu poderia cair, ficar tonto e me acidentar e tal. E aí o Marconi, um dia eu estava lá dentro do pet shop, ele foi lá e falou, tu vai voltar a pedalar, camarada. E aí conversamos lá um bocado e aí ele falou, não, você vai voltar. E aí ele que me trouxe de volta, porque eu já nem estava querendo muito mais voltar a treinar, a pedalar, porque esse médico que eu fui lá, ele me deixou meio traumatizado assim, com alguns medos, né? Falando que eu não poderia mais pedalar, não poderia mais nadar, correr, ficar sozinho, andar em elevador sozinho, dirigir. E aí deu uma paranoia, né? Mas aí o Marconi me resgatou. Então é só para te agradecer, assim. Já te falei isso pessoalmente várias vezes, mas Tem que te agradecer um monte de em coisa. público também, né? Primeira bom. vez, assim. Então, Bacana. agradecer o Marconi aí por todo o apoio que ele me deu desde o início. E por sempre acreditar em mim também, né? Não, isso aí não tem nem dúvida. E dizer que sou muito grato mesmo. E isso aí é mais uma prova de que na vida você vai acumulando coisas que às vezes você faz coisa que não devia e tal, mas no final ficam as amizades, ele me divulga para os mais novos, o cara é legal. E eu já pedalo junto com eles, caras novos como ele. Tudo andam do meu lado, conversa comigo, a gente brinca. E isso faz o meu dia a dia, né? É importante para o velho, né? Verdade. Esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento É. das pessoas, independente se eu não ganhei nem 10% que o cara ganhou muita coisa, né? Talvez na minha vida toda se contar as corridinhas nos. Porque eu era o King of Intor. Ninguém ganhava de mim nas corridinhas que tinha. A gente tinha uma brincadeira, e juntava o Marmelo, o Alexandre, não vou falar o apelido aqui, porque vai pegar mal.
E o Coutinho também. Coutinho, monstro. Esse eu tinha que ter falado dele, mas acabamos já, deixa pra fica para outra vez. Você falou. É, mas só que o cara, eu fui acompanhar uma volta do Brasil em 84, que veio umas 2 ou 3 equipes da Colômbia, da Polônia, dos Estados Unidos, do mundo, da França, do mundo inteiro. E tinham algumas equipes brasileiras, assim, a Pirelli e a Caloi, que eram as mais importantes, que iam lutar pela vitória da volta, né? E o mundo inteiro ali. E a corrida não tinha nível. Aí o Brasília formou uma equipe boa, mandou, e ele estava no meio. E ele começou mal, porque ele tinha tido uma pneumonia recentemente, aí começou meio capenga lá. Mas ele andava bem. Aí foi andando bem, puxando as fugas e fazendo as coisas dele. E chegou no dia do contrarrelógio. No contrarrelógio, eu não sei exatamente qual foi a posição. Eu não sei se ele ficou em terceiro no geral, uma volta internacional profissional, né? Lá dentro estava correndo um cara que tinha ganhado a volta da Bélgica, que é uma dessas provas que você vê com os caras aí televisionando. Entendeu? É um brasileiro que estava correndo a prova pela Pirelli na época. Então, ele era uma personalidade. É um cara que até hoje, quando vai na Bélgica, eles pegam o autógrafo dele. O cara ganhou a volta profissional da Bélgica. E o Coutinho estava lá no meio. O Coutinho fez o terceiro contrarrelógio da volta inteirinha. O outro brasileiro, ele foi o primeiro brasileiro, então um troféu desse tamanho ter sido o primeiro brasileiro, mas foi o terceiro no geral. E a bicicleta dele era feita em oficina de carroça, sabe? Ele levava uma garrafa d'água que estava um mês com tanto assim de água, ele não bebia água, 200 quilômetros todo dia sem beber água. Louco, louco, mas era um cara genial. E fez esse contrarrelógio, tem lá, e ele fez um monte de coisa. Esse cara foi um monstro. Esse cara foi um monstro. Porque se você comparar o Morcegão com ele, o Morcegão teve muito mais, correu na equipe grande, fez muito mais coisa. Mas ele ganhou uma seletiva olímpica com 40, quase com a sua idade. Fizeram uma seletiva olímpica aqui no Brasil e ele ganhou a seletiva. Ou seja, um feito incrível, o cara é um Ele monstro. ganhou. Ele foi lá em São Paulo sozinho. Correr contra a equipe Calói, que ele já correu, é fácil. Não. Correr contra uns caras daquele. E não é só eles. A Calói era na época, né? Porque hoje acabou tudo, né? Mas o cara era um dos mais poderosos do mundo. Então todo ciclista bom que tinha, eles pegavam para eles. Então tinha a melhor equipe. O Coutinho e várias outras, e todo mundo querendo se classificar. Só que o técnico da seleção brasileira era o mesmo da Calói. Então quem queria selecionar? Os caras da Calói. Mas aí o Coutinho foi. E tinha acabado de chegar um cara que estava correndo com Miguel Indurain na Banesto, na Espanha. O Miguel Indurain ganhou 5 Tour de France seguidos. Um monstro da história. Ninguém nunca ganhou 5 Tour de France seguidos. Ele foi o único. E esse cara corria lá, era o. Vou lembrar o nome dele aqui. Não era o Gabriel Sabião, não. Era um desses. Ah, era o Gabriel Sabião mesmo. Ele correu uma temporada lá. E ele voltou e a mídia toda em cima. O cara chegou da Europa e não sei o quê. Rapaz, aí foi ter o contrarrelógio. O Coutinho botou 1 minuto e meio nele. Nossa. E o cara ficou em segundo, a 1 minuto e meio atrás. Aí já ficaram tudo doido. Aí no outro dia, tinha 180 quilômetros de bicicleta. Coutinho, eu não sei se ele ganhou a prova, acho que ele ganhou a prova. Mas o cara ainda errou o caminho com ele, o batedor, porque ele estava escapado. Ele só ganhava escapado, ele não tinha sprint nenhum. Era zero. Já atacava e ia embora. Ele era uma coisa. Largou todo mundo e chegou sozinho. Aí o selecionador não levou ele. Ele foi o primeiro, né? Porque ele tinha que selecionar 6 ou 7. Se você ficasse em quinto, você estava classificado. Mas ele ganhou a seletiva, total. E não levaram ele. Falaram, não, a prova lá é na Bélgica, plano. Nós vamos levar o Tony Magalhães, que é irmão do Vanderlei. E o Tony é mais sprinter. Ele é mesmo. Só que
Não interessa isso, não interessa. Não vou aqui dizer, nem desmerecer o Tony, que é muito meu amigo, um bom atleta, um sprinter excelente mesmo. Mas como o Coutinho não tinha a menor chance num campeonato mundial profissional na Europa, entendeu? Entendi. Mas qual era o critério? Ninguém obedeceu o critério. Mudaram o critério para levar um cara mais específico e não levaram ele. Depois levaram ele para o Mundial no Equador, a quase 5 mil metros de altitude no Quito, que ele teve uma dor de cabeça lá, não fazer nada. Mas esse cara era um monstro. Estou contando a história dele aí, mas esse cara é um cara esquecido. Tá morando, tá sozinho, morando numa chácara, coitado. Mas era um cara genial. Tem uma passagem, será que dá tempo de eu falar? Pode falar, Editar, pode né? falar. Ele correu uma prova comigo, participei também. Eu, meu irmão, Paulada, os caras da época aí. Era bom, o Birajara, Macedo, outro cara bom, bom demais, principalmente subida. Foi um cara bom a vida toda. Hoje tá velho também, mas é bom até hoje. E teve outros lá, tinha outros lá, nem lembro quem estava correndo, mas eu sei que a prova se desenrolou assim. Na 8 Sobradinho. Subidão, enjoado da pele. E os caras atacam ali, você tem que ir atrás. É complicado. Aí, na primeira volta, o Birajara, que era um cara bom de subida, conseguiu botar uma distância na gente. Aí ficou eu, Coutinho, Marco Antônio, todo mundo ali, mais ou menos perto e tal. Começou a cair uma garoa, era em junho. Essa prova era em junho. E começou a cair uma garoa, amanheceu meio nublado, era seca. Tinha 3 meses que não chovia. Tipo isso. E aí amanheceu essa garoa em junho. O asfalto virou um Asfalto barro. molhou, mas virou escorregando pra caramba. Aí a gente terminou de subir. Quando terminou, que fez a primeira curva no hospital lá em cima, o Coutinho já acelerou na subida mesmo e já começou a descer ele era bom de descida, ele pilotava bem a bicicleta. E era um percurso curto assim, e já virava, e aí outra reta longa, assim para baixo, a mesma que a gente subiu, invertida, né? E ele já fez essa outra curva e a gente perto dele, mas assim, ele deu uns 10 metros, ou mais ou menos, porque ele não freou para fazer a curva e a gente. A primeira curva, assim, a segunda, ele pegou, cara, eu vou morrer aqui. Aí diminuímos um pouco, aí depois aceleramos com o Marco Antônio, com os caras não forte. Aí fomos encostando nele, encostando, encostando. Aí chegou perto da curva lá embaixo. Você chegava lá embaixo a quanto por hora? 70, né? Era uma coisa absurda. Só que o terreno completamente molhado. Eu olhei, aí pegamos o Bira, né? Pegamos, passamos o Bira. Com a loucura dessa, não tinha ninguém que ficasse na frente, na primeira volta. Aí lá tem um balão e você faz a curva na contramão do balão na bicicleta. É trânsito fechado, né? Mas a curva você não vai fazer o balão, né? Que aí você morre a 70 por hora. Você vai ir cheio de tartaruga, você tem que controlar para não catar nenhuma também. Fazer uma tomada já contando com você passar entre essa tartaruga grandona, né? Aí, pô, eu freiei logo. Freiei logo. Acho que só tinha gente, só era eu, o Marco, o Bira, o Coutinho e o Paulado que estava ali. Eu recolhi minha bicicleta, não tive coragem de ir pro risco, né? O Coutinho, ele, do jeito que ele desceu lá, ele entrou, fechou a curva no meio-fio do outro lado e passou. Mas ele abriu 200 metros, porque todo mundo freou. O Bira ficou comigo. E ficou eu aqui, o Bira ali, e o Marco Antônio e o Paulada lá na frente, perto do Coutinho, mas assim, perto de 100 metros. E foram fazer a curva, os dois embolaram e tum no chão. Nossa. E saíram rapando assim. Até em pé era difícil você ficar no asfalto ali, de tanto que estava escorregando. Saindo espuma de óleo. Aí, beleza. Aí o Bira conseguiu fazer a curva ali. Aí eu ainda peguei ele, mas depois ele me largou na subida de novo. Alcançou o Coutinho. Ele era bom de subida mesmo. Aí fez a curva lá e tal. Aí quando desceu, quando foi de novo, ele botou mais uns 500 metros no Bira na curva.
e foi só aumentando essa diferença, porque o ciclismo é difícil você embalar a bicicleta. O segredo da bicicleta é você não perder velocidade. É manter. Você aumenta a velocidade e mantém. Se você perder velocidade, tem que reacelerar, reacelerar. E aí o Bira tinha que fazer isso, assim, ele estava devagar e não caía. Mas o Paulado e o Marco Antônio caíram em quase todas as curvas. Que eles tentavam fazer a curva. Falava, como é que o Coutinho, o Coutinho passava a 60 por hora? Eu passava a 20 e a bicicleta fazendo assim, ó. Falava, como é que pode? O cara faz a curva a 60 km. Talento incrível do Coutinho. Isso é porque o cara é um matuto que não sabe, vivia na roça. Aí, beleza. Ganhou a corrida com o pé nas costas. Eu fiz terceiro, porque os outros dois estão caindo até hoje. São doidos, né? Os caras não aceitam e falam, mas ele tá passando, eu vou passar também. E eu não dava certo. Né? Aí, bom, aí passado um tempo, agora, há pouco tempo, ele chegou, acho que eu já contei isso até pro Marconi. Eu falei para ele assim, ele me falou, ele falou, Marconi, sabe como é que eu fiz aquela corrida lá? Eu falava, Coutinho, eu tinha vergonha de perguntar isso, mas tô louco para saber o que, que você aprontou ali, porque não tinha jeito de fazer a curva, era impossível. Ele falou, é simples, Marconi. A garoa vinha com vento. O meio-fio, na curva de dentro, era alto assim. E como não era uma chuva, não estava escorrendo água, só molhou o terreno, que foi pior, né? Que estragou a nossa corrida. A chuva passava aqui e fazia um seco desse tamanho aqui, junto ao meio-fio na curva. Ele fazia a tomada a 60 por hora, passava ali, não podia ter 1 milímetro de erro. O cara é louco, né? Ele é louco. É tanto que ele. Aqui, essa parte dele aqui dá 1 palmo. Ele já quebrou cada clavícula umas 11 vezes, quebrou todas as costelas, no mínimo 3 vezes cada uma, todas. Inclusive agora está com 3 quebradas. Matou um cachorro lá, atropelou um cachorro lá onde ele está. Louco. As costas dele é dessa tamanhozinho encurtada, assim, que ele nunca operou, né? Quebrava, os ossos emendavam assim, assim. Agora montou tudo um em cima do outro, o trem mais feio do mundo. Mas o cara é genial. Como é que o cara pensou? Ninguém pensou. Ninguém pensou, só ele. E ele fazia a curva certinho. Ele fez, a gente era tipo 15 voltas, ele não errou em nenhuma. O cara era uma sombra. Mas dele ter feito isso mostra a genialidade dele. Sim. É igual o Marconi. Marconi tem essas coisas também. Ele até falou no podcast dele sobre o jeito que ele fez para sair dali, da água, e aquela coisa de olhar os números. Ele tem um planejamento assim que é genial. Aquilo ali não é só o talento físico que ele tem também. Conheço vários que têm talento, não igual ele, mas bom talento também, mas que não tem a sacada de como fazer as coisas, entendeu? É isso que o Coutinho fez ele ganhar essa corrida e deve ter feito ele ganhar mais umas 1000 antes. Ele falava para mim, ele falava, quando o cara bebe uma água, quando vai terminando a subida, eu arranco, eu vou embora e ele não me pega nunca mais. Porque o cara tinha passado aqui. Ninguém conseguia fazer 50. Nesse contrarrelógio lá, acho que ele fez 51, 52 de média. Legal. Vai fazer isso hoje. O equipamento de hoje. E o dele, que ele foi para lá todo emendado, tudo trem de qualquer jeito, porque ele sempre foi um cara pobre. Bom, mas é isso, gente. É isso. Gostou de estar aqui com a gente? Não, maravilhoso. É só que. Olha lá. Se deixar, vai até amanhã. Legal. A conversa. Vamos para os agradecimentos, Tá bom. Marconi? Vambora. Agradecer aí a Podbike, né? Nosso Instagram. Bike Registrada, que é o nosso amigo Alexandre aqui. A gente tem agora também o Bike Assistência, né? E Marconi Ribeiro Treinamento, que é comigo, os treinos, Bike Fit. Por enquanto são esses, né? Mas estamos abertos para quem quiser apoiar nosso podcast aí também, Podbike. Só entrar em contato com a gente nas redes. Tem também a Colmeia, né? Colmeia. Nossa agência de marketing, que cuida de toda a produção. Tá. O nosso amigo Caio. Então, tudo que você vê aqui está sendo produzido por ele. E também pedir para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo agora, nos seguir nas redes sociais. Dá o seu like se você gostou.
E se você não gostou também, manda para quem você não acha legal, manda para ele lá assistir também, entendeu? Segue a gente no YouTube, também no Instagram e deixa o seu comentário do que você achou desse episódio, da nossa experiência com essa figura incrível aí, o Marconi, que tem história para dar e vender e emprestar. Olha, tem. Contou nem 1%. Nem 1%. Quero agradecer, Marconi, a sua presença. Foi muito prazeroso e gratificante ouvir você aqui. E acredito que é só o primeiro. Se prepara porque vão vir outros, né? Também convidar os nossos ouvintes, né? Quem está nos assistindo agora, para deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário, não esquece, né? É bem importante a sua participação. Esse é o termômetro desse trabalho que nós começamos, né? Você, o seu engajamento, a sua pergunta, o seu comentário, isso acrescenta muito para a gente saber como nós estamos fazendo, o que nós precisamos melhorar e ajustar, que afinal de contas é um projeto novo, né, Marconi? Exato. Sempre tudo que é novo precisa ser aprimorado e melhorado, e nós estamos abertos a ouvir o seu feedback. Quero agradecer ao Caio, da produção, que preparou tudo. Valeu, né, Caio? Eu trouxe um presente para você, né? Vou pegar o presente ali para te entregar. E é isso. Tem mais alguma coisa, Marconi? Deixa eu pegar o presente. Mas agradecer mesmo e dizer que estou muito feliz aí com esse novo projeto. Tá entrevistando amigos do esporte, né? A gente vai entrevistar também profissionais da área de nutrição, fisioterapeutas, né? Treinadores. Então acho que é bem bacana fomentar o esporte, né? Esporte que eu tô aí há muitos anos e é um prazer sempre estar falando sobre bike, né? E estar junto com pessoas como o Marconi também. Achei legal também a gente começar com a história, né? Tipo, o nosso primeiro episódio foi vocês conversando, mas trazer uma figura como o Marconi para pavimentar, né? Que a gente vai conversar aqui, Exato. trazer histórias boas, assim, lá de trás, do esporte. Achei muito legal. Eu queria agradecer o convite de vocês todos e foi muito bacana, gostei demais de participar. E eu penso que tudo tem que ter a memória, né? Eu acho que vocês um trabalho de registrar o que já foi feito, alguma coisa, que outras pessoas têm outras épocas também para relatar, outras aventuras, outras vivências, né? Mas eu acho que é muito importante saber do que já foi feito aqui, né? As pessoas que participaram, como foi o começo, né? E sobre a vida em geral, envelhecer no esporte, com saúde, né? Porque o esporte cada vez fica mais arriscado e tudo, então as pessoas têm que tomar cuidado para que chegue sem lesões, né, sem nenhum impedimento para praticar o esporte. É importante cada um saber do seu limite. Por exemplo, eu sei onde o Marconi vai nos mountain bike, dificilmente eu vou até assistir, mas é impossível para mim. Eu gosto de mountain bike, ando nas terras aí, na estrada, né? Essas outras coisas eu não me aventuro, Parte não. técnica, né? A parte técnica eu nunca fui especialista, nunca fui bom. Fui até. Mas andar na estrada de terra é bom demais também. É bom, eu adoro. Você foi lá, ele andou É. comigo lá na fazenda. Ele foi lá me visitar, ele é um cara bacana. Eu fiquei um tempo lá. Ele foi lá na fazenda e a gente fez um pedal, eu, ele e o Felipe, né? Foi. Outro amigo bacana também. Então eu acho que o bacana é registrar os fatos e ter também conhecimento. É importante, igual você falou, como nutricionista, técnico, tem tanta coisa hoje, né? Mas é importante mais porque eu vejo que o ciclismo aqui, ele funciona mais numa faixa etária de 30 para frente. Porque ninguém quer um filho pedalando nessas estradas aí, né? Eu não sei como é que eu pensaria de um menino de 12 anos subindo o Colorado no meio dos caras ali. Eu não sei se eu ia gostar, mesmo que ele fosse um talento. Então, não sei como é que faz para ter novos talentos. Não tem corrida, não tem lugar para ele andar, não tem nada. É isso. E agradecer muito a todo mundo, né? E da gente estar com saúde e poder divulgar. E respeitar as pessoas que já fizeram alguma coisa pelo ciclismo
tanto como performance, como ajuda, né? Muitos não tiveram performance, mas contribuíram demais para o esporte acontecer, né? Os incentivadores. Os incentivadores e tudo. Então, eu acho que registrar isso é importante também. Esses dias eu vi o Procópio. Então, Acho que no eixão ali, ele parado assim, sentado no quadro de bicicleta e olhando monstro, assim. outro monstro. Aí eu falei, ei, Procópio! Aí ele olhou assim e falou, esse cara me conhece, velho. Aí eu falei, ei, Procópio, ele trocando ideia com ele. Você vê, o cara. Ele anda uma vez por semana. Ele é funcionário do Jamil Soares. Né? Desde o Jamil, ele começou a treinar o Jamil, ele já estava final de carreira, e ele teve muita doença, assim, renal, tem altos problemas. Então ele ia uma vez por semana, mas foi um monstro. Monstro, monstro. Mas Bom beleza, demais. obrigado, gente. Bom demais, né? Bom Bom demais. E o presente? O presente eu não achei ali, Para a hora que você acha. mas alguma coisa aconteceu. Aí vem com aquele menino que estava chorando, pegou ele. Se alguém pegou, Levaram o presente. porque não podia abrir a porta ali porque a gente tava gravando, imagino que deixou ali na porta. Isso aí é o de pena. Pois É. É um prazer saber que vocês, né, iam me dar alguma coisa, mas eu não vim por isso. Não, vou continuar. Você vai receber. Ah, bom, obrigado. Beleza, então. Então é isso, né? É. Valeu, galera. Abraço a todos aí. Até o próximo. Abraço, galera.